Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas aqui, na 95.5 em FM, traz-lhe a análise daquilo que foram os principais assuntos da semana finda. Semana essa que terminou com a tristeza para todos nós angolanos que torcíamos pelos palancas negras, mas que infelizmente no CAN chegou ao fim esta alegria. José Guerreiro, bom dia. Bom dia a todos. Técnico, Silvio, os nossos colegas de painel, todos, e os ouvintes da LAC nesta segunda-feira, logo de manhã. Bom, o tema é, de facto, necessário ser discutido, não é? É incontornável. Contudo, o programa de quinta-feira da LAC, com os excelentes comentadores desportivos, que são capitaneados pelo nosso camarada Mateus Gonçalves, com certeza que será muito mais assertivo na análise técnico-futebolística deste assunto. Nós, este programa de análise, das segundas de manhã de análise, poderia ser chamado sim, deve ser chamado sim para analisarmos outros ângulos, outras vertentes do problema. E é de facto, em primeiro lugar, dizer que é um orgulho nós falarmos da nossa seleção. Nós temos que ter orgulho nela, temos que exaltá-la e temos que parabenizá-la. Ela uniu o país, não é? A nossa seleção uniu o país. E os parabéns que nós enviamos agora neste programa não esgotam com certeza toda a nossa satisfação, toda a nossa alegria. Diria mesmo que há muito tempo, não é? Há muito tempo que não se assistia a tanta unanimidade e a tanta união dos angolanos em torno de uma causa, não é? Foi impressionante a unidade, a unanimidade dos angolanos em torno desta causa. E desculpem eu ser tão objetivo e direto, não é? É que quase nada, infelizmente, nos últimos anos, consegue ter unanimidade ou amplo consenso entre nós angolanos. Infelizmente, digo infelizmente, quase nada. Se estamos numa retrospectiva sobre algum assunto, veremos que quase nada, estamos muito divididos em muitas áreas do conhecimento, do saber, da prática política, da economia, da sociologia, da análise da pobreza, das questões internacionais, relações estrangeiras, etc. Há muito tempo que uma causa não nos unia tanto. E, portanto, cidadãos de todos os partidos, os sem partido, as mulheres, as crianças, os jovens, os intelectuais, os analfabetos, as zungueiras, os taxistas, e pasme-se até os políticos, conseguiram criar alguma unanimidade. Portanto, e mais uma vez, e agora passamos para outro aspecto, e mais uma vez foram os tiques, os truques, os malabarismos políticos que estragaram tudo, ou que quase iam estragar tudo. No fundo ficou a nossa alegria, não é? Há quem diga naturalmente, na brincadeira, não é? Que o nosso país está azarado, não é? Anda azarado, não é? Outros dizem, e já foi falado aqui no nosso programa, que é espiritual, não é? Mas, de facto, companheiros de painel e ouvintes, quando finalmente algo corre bem, o que é raro, como eu disse anteriormente, aparece sempre alguém, ou algum, que, como diria um amigo nosso, o Ruca também conhece, aparece sempre algum para estragar tudo e para piorar. E, portanto, nós não podemos, de facto, ficar indiferentes nesta análise. Eu já disse, o programa do Mateus, com certeza, esmiuçará outros aspectos. Não podemos ficar indiferentes às polémicas em torno da seleção na semana passada. Não é? Como sabemos, a seleção nacional partiu para a CAN sem quase nenhum apoio financeiro e institucional. Não é de estranhar, não é? É o histórico, é o habitual. Podemos depois, mais à frente, desenvolver noutras intervenções sobre o tema, desenvolver este assunto. Desta vez, segundo relatos que o próprio presidente da FAF referiu, parece que tiveram que partir fazendo quilape, né? Tiveram que fazer quilape para poder viajar, fazer os estágios, fazer a preparação, criar as condições materiais, etc. Foram quase à sua sorte, né? E quando tudo começou a correr bem, por conta e risco dos jogadores, da equipe técnica e do elenco federativo, começaram a surgir logo os gaviões, né? Os abutres, os oportunistas, os que aproveitam as oportunidades.
Alguns não são oportunistas, aproveitam as oportunidades, né? Bom, mas parece, eu não quero dizer a palavra, mas parece que nos lançaram uma onda, né? Já nem as coisas boas terminam bem, né? Já nem as coisas boas terminam bem, porque a falta de regras, de critérios, de princípios, de saber estar, de sermos profissionais nas nossas tarefas, cargos e missões. Lembremos da atuação de PCAs nesta matéria. Ela que muitas vezes o que estava bom também seja estragado. Quer dizer, mesmo coisas que estão bem, precisa sempre alguma coisa, algum facto que estraga a coisa boa. Bom, todos sabemos o que se passou com o oportunismo e a extemporaneidade das ofertas, né? Essa extemporaneidade das ofertas que poderá ou não ter afetado, o Gustavo é mais especialista nestas áreas, poderá ter afetado o balneário, poderá ter afetado, digamos, o espírito coletivo, né? Mas neste balanço que fazemos hoje, segunda-feira, penso que, e estou a abrir aspas, quem te deu o meu número, né? e volto a abrir aspas, o presente oferecido pela senhora Ministra, e como diz uma amiga minha, parece que a bajulação no nosso país é cultural, dizia que quem te deu o meu número, ou o presente oferecido pela senhora Ministra, ficam como símbolo desta excelente epopeia da nossa seleção. Perdemos com a Nigéria, não fomos capazes, de facto, de superar algumas dificuldades, mas fica o orgulho, a coragem e a determinação de todos. Agora façam-se balanços sérios, não é? Acho que é necessário fazer balanço, tirarem-se conclusões, não é? E corrigir-se o que está mal, corrigir-se o rumo. Pois há muito a corrigir a nível corporativo e institucional. Mas também diria que não se façam ajustes de contas, não é? Os ajustes de contas nunca levam a lado nenhum. Né? Os abraços e os parabéns vão mesmo, da minha parte, para os jogadores, vão mesmo e só para os jogadores. Para a equipe técnica, para a direção da Federação e, sobretudo, para os milhões de adeptos que, sem partidarismos, oportunismos e digamos, com um sentimento verdadeiramente patriótico, vibraram pela nossa seleção. Um abraço para todos. Esta é a minha primeira intervenção. Esta alegria que foram os últimos dias de torcida à escala nacional pelos nossos palancas negras ficou de facto manchada por este afã de entidades particulares e entidades públicas, empresariais ou não, de incentivar de alguma forma e de oferecer apoio e surfar naquilo que foi a onda deste nacionalismo levado a cabo pelo desempenho da nossa seleção. Adebayo Vuns, bom dia. Eu ouvi os colegas do painel e também os nossos rádio ouvintes. Bom, de facto, soou estranho, né? E criou também algum mal-estar, sobretudo no seio dos agentes desportivos, não é? Que percepcionam esse ato como sendo invasivo e que acaba por, digamos, pôr em causa todo o trabalho que é feito pela equipa técnica no sentido de manter os jogadores focados naquilo que é o objetivo que os mantinha na Costa do Marfim. E portanto, julgamos todos que por muito boas intenções que houvesse da parte das entidades que desencadearam esses expedientes, obviamente que acabou por gerar um efeito contrário, não é? Agora sim, julgamos que agora que a seleção há de regressar, não é? Podem e deveriam ou devem surgir então os movimentos de apoio, não é? Em prol dos jogadores face à performance que tiveram nesta competição. De resto, eu em tempos escrevi um artigo para o Jornal de Angola, onde refletia muito sobre a força do futebol como um elemento de soft power, de afirmação dos Estados, mas também como um fator real de unidade nacional, não é? E nós testemunhamos isso mesmo, não é? Ao longo dos dias em que a seleção esteve envolvida em vários jogos, aqui nas 2 ou 3 etapas em que participou, de facto sentimos este grande movimento de
coesão, de unidade em prol da seleção, em prol do fenómeno futebol, mas que de resto é também muitas vezes notório, com mais ou menos expressão, sempre que a seleção nacional ou as seleções nacionais se encontram a representar o país nas diferentes modalidades. É verdade que algumas têm mais expressão do que outras, e aqui não podemos, obviamente, isolar ou não podemos, digamos, ignorar a força que tem o futebol, né? A força que tem o basquetebol, a força que tem o handball, a força que tem o hóquei em patins, não é? Pelo menos estas modalidades têm no nosso seio uma grande penetração, e sempre que essas seleções competem, obviamente geram fenómenos de, digamos, de mobilização popular muito altos. E, portanto, eu de facto espero que a nossa seleção, depois deste resultado, desta performance que teve no campeonato africano, dê lugar a uma avaliação, porque existem outras competições. Aliás, eu creio que a seleção está envolvida no apuramento para o Mundial, não é? Inclusive com algumas seleções que estiveram no CAN, e portanto a seleção obviamente tem outros compromissos e precisa de manter esse espírito. Aliás, precisamos todos nós de manter esse espírito em prol digamos, da nossa seleção. Mas o que me parece também importante é uma reflexão em torno do estádio do nosso futebol, não é? Mormente a nossa competição interna, não é? Mormente os temas da formação, mormente os temas das infraestruturas, não é? Portanto, precisamos efetivamente olhar para o fenómeno futebol e as instâncias que têm essa responsabilidade, desde os clubes, as associações, as federações, agora até ao nível do futebol já se fala no surgimento de uma liga também profissional. Portanto, todos, e para além do Ministério da Juventude e Desportos, como órgão que tem o papel de definir políticas e que estrutura o movimento desportivo no país como um todo. E, portanto, todas essas estruturas precisam, digamos, convergir no sentido de nos adequarmos àquilo que são as melhores práticas internacionais, para que o nosso futebol, esse brilharete, esta boa performance que teve, não seja uma sazonalidade, né? Aconteceu agora, né? Tivemos uma participação no Mundial em 2006 e depois já não sabemos quando é que voltaremos a estar com um nível competitivo aceitável. Mas isto, cá está, claro está, resulta do trabalho de base que deve ser feito com o máximo rigor, para que depois, digamos, a jusante, no campo dos resultados desportivos, se consiga refletir isso, não é? E nós em tempos falámos, por exemplo, do tema das infraestruturas desportivas no país, e refletíamos o facto de algumas delas serem ineficientes, não estarem, do facto de nós não estarmos a tirar o máximo proveito das infraestruturas que foram sendo construídas ao longo destes últimos 20, 25 anos. E, portanto, é importante que aproveitemos este elan para começarmos a projetar outras participações, não é? Mas obviamente que é muito importante que seja feito um trabalho de base. E esse trabalho de base requer organização, planeamento, sistematização, lideranças desportivas comprometidas com o desporto, não é? E não utilizarmos o desporto como um espaço para a promoção, digamos, de paraquedistas e outros que não estão necessariamente ligados ao fenómeno desportivo, e criarmos aqui um movimento de massificação de algumas modalidades, até como forma, repito, de conseguirmos também ocupar o tempo ocioso de alguns jovens. Estes últimos dias de incentivos e apoios à nossa seleção são muito sintomáticos daquilo que acontece em outros setores, em que não temos dinheiro para tratar da doença, mas surge o dinheiro para o funeral. Rui de Castro, bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas do painel, os técnicos e, obviamente, também aos ouvintes do nosso podcast. De facto, nós ainda estamos um bocado combalidos desta forma como terminou a participação no CAN, e ainda mal se começaram a fazer, portanto, os balanços e eventualmente a atribuição de culpas a este ou aquele. Mas não há dúvida que nós não podemos, de forma alguma, independentemente das características que o futebol em si tem, portanto, as particularidades que o futebol tem ou nas sociedades, como fator agregador, fator que promove a saúde, até as próprias relações internacionais. Mas não há dúvida que nós, Angola, estamos a viver momentos, do ponto de vista económico-financeiro, de algumas dificuldades. E, portanto, estas dificuldades devem ser repartidas por todos, repartidas efetivamente por todos. E é claro que, já aqui falamos, inclusive, quando abordamos a aprovação e os momentos de discussão do Orçamento Geral do Estado, em que o próprio Gustavo colocava a questão de que não havia no OGE nenhuma rubrica para apoio às seleções poderem ir ao CAN, ao Mundial, às Olimpíadas. E não creio que isto tenha ocorrido por ter havido esquecimento. É que, de facto, num OGE que conhecemos, em que 60% é dedicado ao pagamento da dívida, os 40% que sobram têm que ser muito, mas muito bem repartidos, porque tem a ver com outros fatores, quiçá muito mais importantes do que o desporto e as seleções, e que todos nós gostaríamos que estivessem muito melhor preparadas e fossem muito mais longe do que aquilo que já temos ido. Bom, então, quando todos nós conhecemos pelo menos esta faceta que nos é permanentemente apresentada e que somos todos mobilizados para a encarar como uma situação objetiva, então não cai muito bem que a meio ou quase a fim da caminhada comecem a surgir aviões a largarem dinheiro, não é? Que afinal até havia e poderia ser entregue ou facilitado à seleção de todos nós, que, como nos devemos lembrar, já em julho do ano passado já se falava da falta de dinheiro para podermos receber no país a seleção de Madagascar, com quem fizemos o jogo que depois determinou a nossa ida ao CAN. Portanto, já naquela altura havia dificuldades de dinheiro. Portanto, já naquela altura, as entidades que à última da hora apareceram a dar dinheiro poderiam também ter dado esse sinal para aquele jogo, sinal para o estágio que nos foi dito que acabou por ser feito no Dubai, e que no Dubai até ficava ou ficaria
mais barato do que fazê-lo no próprio país, o que não sei se não é um bocado discutível, mas enfim, são afirmações e nós temos que ouvir as opiniões, não é? Mas de facto, isso não fica bem. Tal como também não fica bem que depois de terem havido estas ofertas, que chamemos de oportunismo, chamemos de show-off, chamemos de marketing, ou chamemos também de patriotismo, né? Porque também tem esta componente. Também temos que acreditar que as pessoas não fazem estas ofertas para tirarem algum proveito, ainda que em termos de imagem. Portanto, vamos acreditar que também pode ter havido, e eu quero acreditar que sim, que tenha sido mesmo num sentido patriótico. Mas também não fica bem, e indo de encontro à pergunta, que a própria AGT tenha isentado a tributação a estas doações que foram feitas, quando a lei do OGE determina que sobre elas deve haver um imposto que varia de 1% a 2%. Quer dizer que as ofertas ou as doações do BAE, ou sobre estas deveria haver uma taxa de 1%, e a do Banco Kev, que já depois de conhecermos que estávamos fora do CAN, veio reafirmar que, sim senhor, que mantinha os 8 milhões. Portanto, sobre estes 8 milhões deveria haver uma tributação de 2% que está na lei. Portanto, abriu-se aqui um precedente por causa de toda esta onda que se criou à volta da seleção. É a força do futebol. Exatamente, a força do futebol. Portanto, a euforia, o fenómeno. Depois, em muitos casos, passa-nos para atitudes até um bocado irracionais. Porque, de facto, quando nós vemos toda esta onda e toda a mole que se criou à volta deste último jogo, não é? Que íamos mesmo trazer a taça, quer dizer, a bem ou a mal, não é? A taça vem, é nossa e é desta, não é? E esquecemos que... Não era só o jogo que estava em causa. E esquecemos que o nosso futebol não tem mesmo grande qualidade, do ponto de vista organizativo. Há o futebol digamos que de primeira linha, que está praticamente circunscrito à meia dúzia de clubes da capital. Há muito poucas escolas de formação. Não há desporto de rua, como antigamente havia muito, e os caçulinhas e os cambonguinhas, portanto, tudo isto foi desaparecendo. Há 3, 4 escolas, a AFA, a escola do Norberto, a escola do 1º de Agosto, a escola do Petro, e pouco mais. Portanto, os viveiros do futebol angolano não estão criados. E não é isto que ocorre em vários países africanos, que nós depois já os consideramos como sendo os países que ocupam o primeiro lugar, ou os lugares mais cimeiros no rankings da FIFA e da própria CAF. Isto porquê? Porque fruto de outras condições, fruto de uma situação diferente da nossa, e talvez fruto de uma abordagem relativamente ao fenómeno futebol
o encare de uma forma em que consigam tirar mais rentabilidade, não só neste particular do congregar de uma nação em torno de uma modalidade, ou neste caso de uma seleção, mas também nos fatores económicos, nos fatores de inclusão social e outros. Portanto, nós não estamos ainda a conseguir dar esse espaço. E, portanto, é óbvio que depois somos surpreendidos com aquele momento da derrota que ninguém quer aceitar, mas de facto, não diria que era quase anunciado, mas talvez penetrando aqui um pouco na área dos especialistas e puxando, e talvez uma provocação já ao Gustavo, que ele vem a seguir, não é? Mas algo que eu notei foi que a qualidade do futebol apresentado pela maior parte das seleções africanas neste campeonato esteve abaixo da média. Portanto, se nós tivermos em atenção a forma como vários dos grandes jogadores africanos que estão em equipas internacionais se apresentaram no campeonato, esteve muitíssimo abaixo daquelas que são as suas características. Basta notar que o principal avançado da Nigéria, que foi considerado pelo nosso próprio técnico como um dos melhores jogadores da atualidade, a nível mundial, teve uma prestação em campo abaixo do mediano. Portanto, quer dizer, parecia que ele estava perdido ali no meio. De facto, foi mais a personalidade dele, o nome que carregava e que tinha nas costas, do que propriamente aquilo que fez em campo. E, bom, não sei o que é que terá ocorrido, se foram as altas temperaturas, se foi por não se quererem lesionar porque tem outros compromissos, enfim, há N circunstâncias, mas de facto também deveríamos um pouco analisar, e não quero com isso retirar qualquer mérito à nossa seleção, porque nós temos todos que nos orgulhar porque atingimos, com todas estas vicissitudes, atingimos um patamar até onde não tínhamos conseguido chegar. E é pena, é que, já a terminar esta primeira abordagem, coloco aqui que, de facto, parece-me que o treinador já anunciou a sua retirada da seleção, quando ainda nem sequer regressaram ao país e quando ainda nem sequer se sentou toda a equipa para fazer um balanço, não é? Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar daquilo que foi a prestação da nossa seleção no Campeonato Africano das Nações. Terminada a nossa participação, Gustavo da Conceição, o balanço ainda assim daquilo que foi em campo e fora de campo é positivo? Bom dia. Bom dia. Deixa-me primeiro cumprimentar os ouvintes e os seguidores do programa, cumprimentar os colegas do painel e os colegas do programa, desejando uma boa semana, um bom início de semana a todos. É verdade. Nós tivemos uma grande participação no Campeonato Africano, a melhor de todos os tempos, e isso por si só deve ser fator de grande alegria. Mas eu não queria começar por aí. Eu queria começar por ter um olhar sobre o CAN, porque este CAN da Côte d'Ivoire é um CAN que nos mostrou algumas inovações que importa sublinhar. Bom, do ponto de vista da sua organização, por aquilo que segui, não houve grandes problemas. Jogos a começarem a horas, os transportes a funcionar, a logística a funcionar muito bem, a introdução de prémios financeiros
para os clubes participantes, para as seleções, os clubes, obrigado, para as seleções. Bom, isso depois também vamos saber se são para as seleções, se são para as federações, se são para o país, enfim. Mas isso é outra discussão, nem vale a pena termos essa discussão aqui agora. Mas, de qualquer das formas, obrigado pela correção. Portanto, essa questão dos prémios financeiros, da introdução dos prémios financeiros, foi uma questão também importante. Temos que sublinhar a participação dos já nem sei se digo marfinenses, se digo ivorienses. Porque, enfim, aqui, mas vocês sabem todos a quem eu me estou a referir, porque conseguiram manter os campos cheios, apesar da ausência da sua equipa, mesmo quando a sua equipa não joga, os campos estão cheios. Aliás, ontem o jogo Angola-Nigéria foi um sinal importante disso. Portanto, mostra cá uma cultura do futebol também naquele país, e é importante que isso se evidencie, não é? As infraestruturas pareceram muito bem, relvas boas, bom relvado, enfim, boas acessibilidades, não há problemas de engarrafamentos, de estrangulamentos dentro do campo. Portanto, do ponto de vista das infraestruturas e dos movimentos, porque houve movimentos de várias cidades, não é, de umas cidades para as outras, e não ouvi manifestações de falhas desse ponto de vista, e, portanto, um reconhecimento à organização, à CAF, e etc. Há uma ou duas coisas que eu também gostava... Tem um novo presidente, né? Sim. E com uma visão um bocado diferente. Esse sul-africano tem uma visão um bocado diferente daquela que foi a visão do Issa Hayatou, né? Também queria dizer que, apesar, enfim, do Ruka ter falado na qualidade dos jogos, eu não quero falar sobre isso, não quero entrar aí, mas quero dizer, se foram de baixa qualidade ou se foram de alta qualidade, mas pelo menos foram bastante competitivos. Tão competitivos que os papões desta vez foram papados. Quer dizer, as grandes seleções as grandes seleções da África não conseguiram mostrar a decalagem que têm em relação às seleções mais fracas. Pode ser um sinal de que o fosso entre uns e outros estará a diminuir, não é? As arbitragens e a introdução do VAR foi outro fator. Nós até aqui queixávamos sempre de batota do árbitro, porque não sei o que, os árbitros a influenciarem resultados. Neste campeonato, a introdução do VAR serenizou pelo menos as opiniões à volta dessas matérias. Desculpa só interromper-te. Eu até acho que, no nosso caso, por exemplo, da nossa seleção, no jogo contra a Argélia, aquele segundo golo, se é validado de bicicleta, alterava toda a nossa... Exatamente. Claro. Não, e todo o impacto e todo o movimento completamente. Era tudo diferente. Aí tens razão, era tudo diferente. Mas essa questão do VAR até remete-nos também para uma segunda dimensão, que é, e aí eu gostava de ver os patrocinadores, esses que mostraram grande paixão pelo futebol, a aparecerem a ajudar a termos VAR nos principais campos daqui, com as tais ligações à internet, com as tais não sei o quê. E essa aqui é a especificidade dessas coisas. Em vez de estarmos a introduzir coisas e a metermos na seleção, etc., eu acho que a grande contribuição que estas pessoas podiam dar era para a estruturação do sistema, quer dizer, preocupação com uma lei do patrocínio, com deduções fiscais, enfim, ao fim do ano fiscal, preocupação com a estruturação e o lugar do patrocinador no sistema desportivo, ao invés de estarmos a misturarmos todos na seleção, todos a queremos entrar no balneário, etc. Portanto, já falei no geral, já falei na competição, vou falar da Angola. Preparação atribulada, como todos sabemos e como já nos referimos bastante. Enfim, seleção desacreditada, a chegada a Abidjan. Adeptos desunidos, desencontrados, desavindos,
a maior parte de costas voltadas com a seleção. Uma seleção que consegue a melhor prestação, que marca muitos golos, que sofre poucos golos, que faz a melhor pontuação de todos os tempos num CAN e que consegue dar a volta a tudo e a todos, ao ponto de, como vocês todos já referiram, unir o país, interessar oportunistas, enfim, quer dizer, né? A seleção conseguiu de tudo. E por isso estamos muito contentes, porque veio novamente ao de cima o impacto social do futebol e, por arrasto, posso dizer mesmo, do desporto. E, portanto, devíamos todos preocupar-nos com isso. Devíamos todos preocupar com a catástrofe das populações, como aconteceu agora. E se houvesse, enfim, foco nesta preocupação, talvez houvesse uma melhor compreensão do fenômeno do desenvolvimento do país, talvez houvesse uma interpretação distendida daquilo que são os fenômenos sociais e talvez pudéssemos ter um ambiente para a melhor participação das pessoas nos processos de decisão em relação a, enfim, aquilo que é o desenvolvimento que cada um de nós ambiciona e quer para o país. Há uma questão que eu gostava só de sublinhar. Houve muita gente que apareceu a apoiar a seleção. Houve muita gente que apareceu a prometer. A seleção acabou a sua prestação. Enfim, eu gostava de fazer aqui um alerta à sociedade, aos utilizadores, frequentadores dos grupos, aos utilizadores das redes sociais. Vamos todos fiscalizar. Quem prometeu, tem que dar. Quem ousou a aproveitar o momento para meter a sua cara e fazer a sua propaganda, Para ser bonito. Isso mesmo, para ser bonito, tem que agora ser bonito, tem que dar. Portanto, o apelo que eu faria era para ficarmos todos muito atentos e aqueles que prometeram têm que aparecer a dar. Se possível, na mesma dimensão com que fizeram aparecer o seu rosto nas redes. Portanto, apanham a seleção lá a receber as promessas e ponham também nas redes para nós todos testemunharmos. Porque, enfim, da minha experiência de lead nessas matérias, há muita gente que promete, mas que depois, na hora de dar, cuidado. Estou a dizer que eu vou dar o meu número de telefone para ver se me cai alguma coisa. Ok. Manda-me o teu número e manda-me também as promessas que te fizeram para eu poder fiscalizar. Eu não sei se o Gustavo já terminou, se eu podia dar aí uma chegazinha. Não, eu não terminei, mas podes dar uma chega, porque eu também já estou no momento das achegas. E queria dar a primeira que eu queria dar era sobre o jogo em concreto, o jogo Angola-Nigéria. Eu acho, enfim, respeito as diferenças e as histórias à volta do futebol africano entre Angola e a Nigéria. A Nigéria tem tudo muito mais, mas neste jogo eu não senti dominado pela grande Nigéria. No jogo da passada sexta-feira, isso de termos sempre futebol ao domingo, no jogo da passada sexta-feira, não senti que a Nigéria pudesse, que nos tivesse dominado. Não senti isso. Mas senti que nós tivemos por duas vezes uma, enfim, manifesta incompetência nossa em frente à baliza, ainda no 0-0, podíamos ter nós saído a ganhar, e senti isso também quando já perdemos 1-0, ficamos a 5 centímetros de uma bola que bateu no poste, e que se batesse 5 centímetros mais à esquerda, batia no poste e entrava, em vez de bater no poste e sair. E, portanto, não senti que a Nigéria nos tivesse dominado do ponto de vista da estatística em relação ao jogo. Enfim, na maior parte dos atos, até tivemos nós melhor que a Nigéria,
E, portanto, a Nigéria teve a vantagem daquela jogada crucial e marcar aquele golo. E nós, enfim, tivemos tido o azar de não ter feito 1-1, porque também senti que se a Nigéria depois, no fim, nos deu a iniciativa do jogo, à espera do tal contra-ataque ou não sei o quê, senti que se a Nigéria tivesse sofrido um golo, tremia e balançava e depois era incógnita no resultado. Portanto, quero daqui expressar, enfim, o meu reconhecimento aos atletas pela forma como se bateram no jogo de sexta-feira e durante o campeonato. Quero saudar efusivamente os técnicos, os oficiais que os enquadraram. Quero saudar a Federação Angolana de Futebol e, naturalmente, quero dar aqui para concluir, quero dar uma pincelada a essa questão dos viveiros que nós temos para o futebol e para outras modalidades desportivas. O maior viveiro que podemos ter é a escola, porque aí estão milhares de crianças. Portanto, a solução para o nosso desporto de alta competição, e que toda a gente tem a veleidade de dizer, vamos trabalhar na base, a base é essa. A base não são as iniciativas que os clubes em esforço fazem para ter uma escolinha, não são a base não é as iniciativas individuais e privadas de quem, por ter paixão pelo desporto e pelo futebol, cria a sua escola, não, porque assim as seleções nacionais estão em cima de 4 ou 5 pilares. Não, as seleções nacionais têm que estar em cima do grande pilar que é a nação. E por isso entendo que o nosso viveiro depende de 3 coisas fundamentais. A primeira é a dignidade da disciplina de educação física no nosso sistema escolar. Portanto, a disciplina de educação física tem que ser como a física, tem que ser como a matemática, tem que ser como outra disciplina qualquer. Segundo, a cientificidade da aula de educação física. E, portanto, temos que nos preocupar com a formação dos professores. Não pode o professor de matemática vir cá dar educação física. Não pode, não funciona bem. Portanto, temos que nos preocupar com isso, com a cientificidade da aula e com a reorganização do desporto escolar, para que a competição desportiva comece no interturmas, vá ao interescolas, vá ao interprovincial e vá ao nacional, dando capacidade competitiva a estas crianças. Com estas soluções, os problemas dos viveiros, em minha opinião, ficariam resolvidos. José Guerreiro. Um dos aspectos que eu ia focar agora nesta minha segunda intervenção tinha a ver exatamente com isto que o Gustavo falou, né? No desporto escolar. Mas já que me desta palavra, eu posso abordar outra questão que tem a ver. Nós já falámos isto no ano passado, né? Eu acho que no programa do ano passado, eu acho que aqui é um enquadramento institucional que não foi muito bem feito ao longo dos anos, não tem sido muito bem feito ao longo dos anos. E vira também a questão competência, a questão capacidade, a questão conhecimento. E vocês desculpem-me se eu me enganar, se eu me esquecer de alguém, para além do Rui Mingas, do Sardinha de Castro e do Albino da Conceição, quem é que nós tivemos na estrutura de tutela do Ministério que pudesse pensar de facto o desporto a sério, não é? É isto que temos que começar por pensar. Qual foi a organização que nós demos ao nosso desporto, não é? E de facto já falámos disso no programa do ano passado, a concentração do dinheiro em Luanda, e depois o falso problema, que é falso, de que não há dinheiro, ou que não ia havendo dinheiro para as equipes, voltando agora ao futebol, não é? Quer dizer, quem dava o dinheiro ao Petro, ao 1º de Agosto, ao Inter, à TAG, à Sagrada Esperança? Não era o OGE? Quem dava dinheiro a outras equipes? Não eram empresas públicas? E porquê é que nas províncias nunca se deu atenção, e era um escândalo quando algum governo provincial apoiava a sua equipe, que a meio do campeonato já não tem dinheiro para vir a Luanda disputar o Girabola? Porquê é que não se assume as coisas de frente, não é?
E sim, o país, o governo, o Estado tem o dever de apoiar o desporto. E sim, os governos provinciais podem ter verbas disponíveis para esse fim, e não só para uns trocos, não é? Porque depois os de Luanda têm tudo, não é? Até já chegou a haver um campeonato que quase era o gira-petro em vez de ter o gira-bola, não é? E de facto os das províncias não conseguem. Então que equilíbrio há no país em relação a isto? Quando o futebol é um fator de unidade nacional, quando o futebol é uma modalidade que junta os angolanos, que inclusive dá para as pessoas poderem ultrapassar as malambas da vida também, etc, etc. Não é? Porque é que não se criou um fundo desde o princípio em que essas empresas esses ministérios, o Ministério das Finanças, através do OGE, coloca, e esse fundo é gerido de uma forma diferente? Cada país tem que adotar as suas formas de organizar o desporto. Não vamos todos copiar só porque na Europa se faz assim ou nos Estados Unidos se faz assado. Não é? Num país que nós temos, em que há muito dinheiro a ser sorvido para as empresas públicas e destas para clubes dessas empresas, quando há vera a sair dos Ministérios do Interior, das Forças Armadas, etc., para a atividade dos clubes, e os outros não são angolanos, os outros estão em Benguela, no Mochico, no Kwanza Sul, no Kwanza Norte, em Cabinda, no Ige, não é? Que tem que andar ao pai a pedir dinheiro. Então tudo isto está mal, não é? É isto que tem que ser reformulado, é isto que já foi falado várias vezes, e que agora talvez fosse a altura própria para se discutir estes assuntos e outros, conforme o Adebayo falou na formação, foram as infraestruturas, não é? O Ruca falou na organização, não é? Então tudo isto tem que ser debatido agora, sem ajuste de contas, mas com cabeça fria, e quando digo debatido, mais uma vez, porque estes assuntos já foram discutidos ao longo de 50 anos, não é? Mas infelizmente depois a execução, como noutros setores, é que é muito débil. Era isso. Sim, Rui. Eu queria aproveitar também para tocar numa outra questão. Portanto, o CAN não foi só o futebol que decorreu nas 4 linhas. Não é? O Gustavo, por acaso, até falou na organização, nos adeptos. Eu queria tocar na questão dos estádios. Alguns ou vários dirigentes nacionais foram à Côte d'Ivoire, foram assistir aos jogos, mas também espero que tenham ido para alguma troca de experiência, recolha de conhecimentos e opiniões sobre a gestão e manutenção dos estádios. Portanto, nós fizemos um CAN, construímos estádios muito bonitos, mas a maior parte deles estão abaixo do subaproveitado. E se calhar alguns a caminharem para um ponto em que dali em diante tenham que ser derrubados. Ora, nós queremos organizar mais CANs, como é evidente, até porque já se viu que é toda uma máquina que envolve turismo, e portanto, onde se fatura, portanto, onde nós podemos também ter lucros. Então, creio que esta foi, ou ainda está a ser, uma boa oportunidade para também conhecermos como é que foi que os ivoarienses, que é assim que eles gostam de ser tratados, não é? Portanto, como é que organizaram toda aquela máquina? Lembro-me que quando foi no nosso caso havia uma discussão, porque os bilhetes eram muito caros. Alguns adeptos que vieram de outros países queixavam-se não só do preço da hotelaria, mas também do preço dos bilhetes. Ora, nós vimos os estádios, e ainda estamos a ver, portanto, ainda temos alguns jogos, felizmente, pela frente, para apreciar, mas vemos que, de facto, também porque a equipa da casa esteve sempre presente, né? Tirando ali um momento em que houve também um choro nacional, mas que a equipa lá se apurou lá para os quartos de final.
Mas depois há o pós-CAN. E o pós-CAN, qual é a visão da organização deste CAN 2023, jogado em 2024, pensa para a manutenção daquelas infraestruturas, para também daí retirarmos algo que nos possa, portanto, ajudar a dar melhor aproveitamento daquilo que nós temos. Bom, por enquanto era isto. Adebayo Vunja. Bom, eu atrevo-me daqui a lançar um desafio, não é? Que teria a ver com a possibilidade de concorrermos à organização de um próximo campeonato. Eu sei que o próximo é em Marrocos, a seguir é Tanzânia e Uganda, salvo erro. E, portanto, nós, com planificação, não é? Quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista socioeconómico, podemos avaliar os benefícios que uma potencial organização de um campeonato pode acarretar, não é? E aqui, no fundo, para maximizarmos as infraestruturas que edificamos, não é? E esse repto não é só válido para a competição sénior principal, não é? Há o Campeonato Africano de Sub-20 e há outros, digamos, outros escalões em que poderíamos, não é? Digamos, arriscar e obviamente ensaiar, digamos, ponderar o suficiente, mas eu julgo que era um bom elan para, digamos, projetarmos, e até com um projeto desportivo interessante que poderia levar-nos a pensar em até tentar ganhar o campeonato em nossa própria casa quando viermos organizar em 2029, salvo erro, ou 30, não sei. Mas eu julgo que em face de tudo isso valeria a pena ponderarmos nessa possibilidade. A outra questão é aquilo que já fomos referindo, né? Nós temos desafios internos muito sérios, não é? Não nos esqueçamos que tivemos há poucos meses um escândalo de corrupção no futebol que do meu ponto de vista não ficou suficientemente claro, não é? E fenómenos como esses distorcem a verdade desportiva, não é? O Zé Guerreiro referiu-se ao fenómeno dos Petros com os vários satélites que dava quase um meio girabola. Há outros, digamos, artifícios que nós temos na nossa competição, precisam ser desmontados com rigor, com objetividade, sem que isso também comprometa a própria competição, não é? Mas, digamos que há aí um trabalho de organização que precisa ser suficientemente pensado. E isto não falo apenas dos clubes, falo da Federação e inclusive falo do Ministério enquanto, repito, órgão de definição de políticas, não é? E aqui precisamos repensar efetivamente do ponto de vista estratégico como é que nós queremos nos posicionar em termos desportivos, não é? Não só para estas competições, mas mesmo do ponto de vista social, né? Enquanto fator de bem-estar para as nossas pessoas, não é? E aquela abordagem que o Gustavo introduziu do viveiro desporto escolar não é só válido para a competição, é válido mesmo para a formação das pessoas, não é? Eu lembro-me, enquanto estudante, participar em campeonatos interescolares e não me tornei desportista, mas aquilo cumpria um propósito importante na formação também do cidadão, da pessoa. Pedro Castro, muito rapidamente, para terminarmos este bloco. É muito rápido. Era apenas um detalhe que creio que em todo este período em que está a decorrer o CAN, nós, e aqui é um reparo para a nossa imprensa,
quer televisão, rádio, até os próprios jornais. Acho que este também poderia ter sido aproveitado. Um momento para se recuperarem as opiniões, portanto, e até para se apresentar aquele que foi o historial de vários ícones esquecidos do futebol angolano, entre jogadores, treinadores e mesmo dirigentes, para também darem a sua opinião sobre o CAN, sobre a nossa seleção, sobre o nosso futebol, porque tem toda uma história consigo. E há muitos deles que praticamente que as pessoas já nem se recordam de quem foi o Arlindo Leitão ou quem foi o Carlos Pedro, enfim, jogadores que no passado brilharam nos nossos campos pelados ou relevados e que de facto estão aí e podem e devem ser mais ativos na mobilização até da nossa juventude em prol do nosso futebol e do nosso desporto. Vamos a mais um intervalo e voltamos já a seguir. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva, e como de costume, o último bloco nós dedicamos àquilo que foram os destaques da semana finda. José Guerreiro, para si, quais foram os destaques pela positiva ou pela negativa durante a última semana? Eu tenho dois aspectos, um negativo e outro positivo. Em relação ao negativo, eu não sei se propriamente se foi já a semana passada ou se foi na anterior, mas eu só tive acesso a imagens e eu vi essas imagens em vários locais. Uma ação de membros do grupo parlamentar do MPLA a distribuir bens às populações do Bengo vítimas das cheias. Eu discordo em absoluto desta prática e destas práticas. Ou seja, estas práticas de grupos parlamentares, e não é só do MPLA, terem estas práticas de distribuição de bens a populações, cheira muito e raia muito o populismo e a demagogia, o que eu condeno, não é? E volto a dizer que não tem sido só o grupo parlamentar do MPLA, mas sobretudo. Bom, vai aparecer alguém a dizer, o importante é que as pessoas sejam ajudadas, não interessa quem ajuda. Sim, é verdade, mas acho que nós temos que respeitar a dignidade das pessoas, não é? E não vê-las com ar servil e subserviente, não é? A receberem bens em momentos de desgraça doados por motivos políticos. Quem tem que distribuir e apoiar as populações é o governo, qualquer que ele seja. É o governo, é seu dever, independente da cor partidária que esse governo tenha, não é? São os atos governamentais a nível local e central e qualquer outras organizações de sociedade civil é que devem, e é seu dever, volto a dizer, entregar e atender às carências das populações e aos momentos de desgraça. Eu podia perguntar onde é que o grupo parlamentar do MPLA foi buscar os bens. Comprou? Não é? Com certeza que foi o governo que fez o bypass. Não é? Isto é feio. E mesmo que tenha comprado os bens, não se deve fazer política com a desgraça dos outros. Sou contra fortemente esta prática eleitoralista e demagógica. O meu segundo tema para este minuto tem a ver com parabenizar e realçar pequenas grandes iniciativas de uma empresa ligada ao turismo em Benguela, digamos que é mais uma plataforma, que é Hotéis de Angola, né, que é praticamente uma plataforma digital, que quase sozinha faz mais pelo turismo em Angola que pesadas e onerosas estruturas oficiais de que quase não se ouve falar, não é? Esta empresa de Benguela, esta plataforma, além de organizar roteiros turísticos e mapas turísticos de Benguela, do Ilha e outras províncias, não é? Vai lançar brevemente como é que eu ia dizer, um portal dedicado à promoção da atividade turística em Luanda, não é? Este portal
destina-se a fornecer aos turistas informações abrangentes sobre alojamento, restauração, rentacar e locais e atividades turísticas em Luanda, né? Esta empresa está vocacionada para a promoção e marketing turístico de Angola no digital, né? Alberga serviços de seca, segundo soube, mais de 100 unidades hoteleiras em todo o país e divulga mais de 500 pontos turísticos do nosso país. Portanto, a minha saudação à plataforma Hotéis de Angola, sediada em Benguela, o nosso encorajamento e o apelo para que entidades oficiais que ainda não o façam, ouçam mais e trabalhem mais com quem sabe de facto do ramo. É só. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu primeiro queria saudar a criação de um novo órgão de combate à imigração ilegal e ao tráfico de minerais. Acho que este é um assunto que também já abordamos aqui e que tem muito a ver com a própria segurança nacional. Nós estamos a ver que o país está a ficar cada vez com mais cidadãos oriundos de países vizinhos, de países do resto do continente, de cidadãos que vêm de outras paragens, com as suas culturas, os seus hábitos, alguns desses hábitos que se confrontam com os nossos, e no domínio do tráfico de minerais, então, tem mesmo a ver com a nossa própria economia, com a dilapidação de vários destes bens e a exportação de matéria-prima que deveria ser transformada no nosso próprio país. Portanto, são perdas que nós estamos a ter e algumas que nos poderão custar muito caro no futuro. Saúde, portanto, este órgão e que de facto funcione, não seja apenas mais um. Quero também saudar o nosso MAPES. Portanto, foi aprovada uma nova Lei Geral do Trabalho, mas houve o bom senso de não a aplicar no imediato, criando estamos agora a falar das ondas, não é? Portanto, criando uma onda de explicação dos meandros da lei aos vários intervenientes. E então o MAPES e os seus técnicos têm estado a desdobrar-se em palestras, em seminários, em entrevistas, para que todas as pessoas, sindicatos, trabalhadores, gestores e todos os outros, dominem na plenitude aquelas que são as principais alterações da lei anterior para a nova, para que efetivamente a partir de março, com a sua entrada em vigor, funcione efetivamente. Aí também ouvimos durante a semana a senhora ministra a informar-nos de que também estão a decorrer de forma bastante adiantada as abordagens para um novo salário mínimo nacional, que efetivamente aquele que existe, o governo já reconheceu que está bastante aquém daquelas que são as atuais necessidades das famílias, e é evidente que também como envolve não só uma medida administrativa, mas acima de tudo uma avaliação com o setor público, mas também o setor privado, que obviamente também terá de aplicar esta medida, portanto, este novo salário. A seguir queria fazer um pequeno reparo, porque nós tivemos ontem o 4 de fevereiro, o dia do início da luta armada de libertação nacional.
o ato central decorreu no Kwanza Sul e, de certo modo, no domínio da comunicação. E como hoje os comunicólogos dizem muito, o ato da apresentação da agenda política do MPLA no sábado criou algum ruído e quase que ofuscou a celebração do 4 de fevereiro. Portanto, o 4 de fevereiro é um feriado nacional e então acho que a organização da atividade do maior partido de Angola poderia ter ou antecipado ou adiado por formas a que não estivesse tão próximo do 4 de fevereiro e se tivesse tirado mais partido da celebração, com a explicação, com a recordação de toda aquela epopeia que os valorosos guerreiros do 4 de fevereiro levaram a cabo para que as pessoas interiorizassem e sentissem mais a sua cidadania e particularmente até neste fim de semana em que a bandeira nacional e as cores nacionais estavam tão elevados que ajudaria também a trazer o 4 de fevereiro. Por último, e se calhar aqui ia-me deter um pouco mais, também tomei conhecimento através de um jornal semanal que o Ministério das Finanças se prepara para construir, neste ano de 2024, ano de aperto financeiro, uma nova sede e que já está previsto na despesa inscrita no Plano Anual de Contratação um valor que se aproxima dos 300 milhões de dólares para a nova sede e para o redimensionamento do tapume adjacente ao futuro edifício. Ora bem, nós há pouco já ouvimos falar da nossa seleção, que até teve muitas dificuldades em ir para o CAN. Em vários programas falamos da pobreza, falamos das escolas, da merenda, da alimentação, da saúde, da cólera, das infraestruturas e o OGE, referi há pouco, vou apenas recordar que é o orçamento possível, estamos condicionados ao petróleo, estamos condicionados à produção nacional agrícola e industrial que ainda não corresponde às necessidades e, portanto, no que está inscrito no Orçamento Geral do Estado apenas poderemos contar com 40%. Como se não bastasse, ainda há o facto de que a atual sede do Ministério das Finanças sofreu obras de melhorias muito recentemente. Todos nós que passamos ali na zona até acompanhamos que até havia um tapume à volta, porque afinal estava a ser construído um parque. Portanto, não me parece à primeira vista que haja assim uma necessidade premente para uma nova infraestrutura e com uma dimensão desta. E até porque há uma série de imobiliário que foi recuperado pelo Estado e que, ao que se diz, até se está a degradar. Portanto, poderia algum destes prédios ou blocos poderem ser readaptados e com muito menos dinheiro
transferirem-se para ali uma boa parte das estruturas do Ministério das Finanças, que penso que no quadro da gestão administrativa a ideia não seja alargar, mas sim reduzir e abrir cada vez mais espaço para o setor privado e ir pondo o estatal mais na vertente macro, não é? Portanto, não sei se realmente é verdade ou não. O certo é que está na imprensa e vamos aguardar que na próxima semana o Ministério das Finanças diga que não, que aquela notícia não é real. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Bom, o meu primeiro destaque, naturalmente, vai para uma saudação pelo 4 de fevereiro. Portanto, essa saudação aos ainda sobreviventes, aos poucos sobreviventes desse momento histórico importante para a vida do nosso país. E, portanto, uma saudação muito especial, um reconhecimento permanente da heroicidade do ato e, naturalmente, um reconhecimento, já que no quadro da análise do RUCA, enfim, nós, de certa maneira, este ano não podemos ter o 4 de fevereiro na dimensão que ele devia ter. É uma data nacional, mas com a atividade do partido em cima, portanto, passou uma data do partido MPLA, e portanto, de certa maneira, se diminuiu a dimensão do 4 de fevereiro. Portanto, no meu minuto, gostaria também, e para ser rigoroso no cronómetro, gostaria de me referir ao índice, à melhoria do índice, a melhoria da posição do país no índice da corrupção. Melhoramos alguns lugares, fizemos uma grande festa à volta disso, mas eu acho que não é suficiente. É preciso continuar o combate à corrupção, é preciso continuar a desmistificar o combate à corrupção, já que em alguns setores e em alguns momentos se pode pensar que o programa de combate à corrupção é direcionado. É preciso continuar esse combate e mostrar que o combate não é direcionado. Agora, é preciso também fazermos uma boa avaliação das intervenções dos diferentes setores, porque assim criamos estruturas, não delimitamos bem as fronteiras de intervenção dessas estruturas, ou se estão bem delimitadas, não são bem compreendidas pelas pessoas que as gerem. E depois o combate à corrupção gera conflitos, gera outro tipo de conflitos, quando o combate à corrupção, numa perspectiva de desenvolvimento do país, devia nos unir também, devia ser como futebol, devia nos unir a todos e devia merecer o máximo empenho daqueles que estão diretamente ligados a isso. E exatamente como no futebol, envolver-nos a todos e deixar que os jogadores façam o seu trabalho. Adebayo Vuns, os seus destaques da semana. Bem, eu, em primeiro lugar, gostava de congratular-me pela notícia, ou melhor, pela referência, na verdade, não é? A Unicanda, feita por Sua Excelência Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica recentemente, que é, no fundo, um braço
da Unitel dedicado à agricultura, principalmente à produção de cereais, né, e em particular ainda do milho. E é um projeto interessante do ponto de vista da sua estruturação e concepção, cujos resultados chamam a atenção, não é? E, portanto, permite-nos estender o desafio a outras empresas, não é? E aqui eu chamo particular atenção aos grupos empresariais que estão no ramo do comércio, não é? E que se dedicam assustadoramente à importação de bens alimentares que poderiam perfeitamente ser produzidos localmente. E na lógica de inversão do paradigma, não é? No sentido em que, havendo capacidade, havendo capital e havendo recursos humanos, não se justifica que continuemos a assistir índices de importação de bens alimentares tão elevados, não é? E pior do que isso, acabando por criar outras distorções, porque esforçam, não é? A nossa reserva de divisas que poderiam ser utilizadas para outros fins, não é? Para além de outro tipo de malefícios económicos e até sociais e até culturais, não é? Que tem a ver com a introdução de produtos que distorcem a nossa matriz, vamos dizer, alimentar, não é? E, portanto, o projeto Unicanda merece aqui essa parabenização e essa referência. Esperemos que continue e que possa crescer e replicar-se, se for possível, noutras regiões do país, sem prejuízo também do que tem sido feito ao nível da agricultura familiar. Mas uso este exemplo para, digamos, beliscar alguma classe empresarial, principalmente os grupos empresariais dedicados ao comércio, que deveriam inverter aqui um bocado o paradigma, com estratégia, com gradualismo. É possível, não é, deixarmos de importar bens que a priori podem perfeitamente ser produzidos localmente. A outra referência que trago tem a ver mesmo com, como referiu o Gustavo. Na última semana saíram 2 índices internacionais interessantes. Saiu o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional e também saiu o índice Mo Ibrahim. E, portanto, qualquer um dos dois ajuda-nos a fazer um exercício de introspeção para vermos até que ponto as nossas políticas públicas elas estão a ser suficientemente precisionadas e estão a gerar um efeito de credibilidade do país junto de parceiros internacionais. E é óbvio que não podemos estar indiferentes, embora eu não seja um acérrimo defensor de alguns indicadores internacionais, porque há depois também mãos invisíveis, mas é importante que prestemos alguma atenção, porque tem o seu quê de credibilidade e alguns parceiros e operadores internacionais usam-nos como referência, né? Usam esses índices como referência. Portanto, quer o índice Mo Ibrahim, que este ano teve um foco sobre o poder de dados para a governação e com uma incidência particular para o tema do registro civil, não é? E onde, matéria sobre a qual nós devemos também, digamos, avançar e acelerar. E o outro aspecto tem a ver com a avaliação do IPC, do Índice de Percepção da Corrupção, que no fundo acabou por tecnicamente manter-nos quase na mesma posição, né? E portanto coloca-nos sempre desafios no sentido de continuarmos a avançar.
E aqui há reformas de Estado que devem prosseguir, não é? No âmbito, sobretudo, do sistema judicial, do trabalho no sentido da transparência dos atos da governação. E, portanto, julgo que, ao nível dos fazedores de políticas públicas, são documentos importantes que nos obrigam a olhar com alguma atenção e depois deles abstrairmos o que é que ainda podemos fazer de melhor, no sentido em que essas reformas, mais do que essa percepção pública internacional, acabam por impactar diretamente na vida das nossas pessoas. O que quer dizer as pessoas terem acesso ao bilhete de identidade, os registros de mortes serem suficientemente credíveis e bem feitos, não é? Até porque ajudam-nos a calibrar as políticas públicas quando nós temos uma melhor percepção de efetivamente quantas pessoas nascem e quantas morrem. E percebemos aqui esse movimento populacional, não é, que tem depois esse impacto na definição de políticas. Novamente, Rui de Castro. Não, só para fechar. É que relativamente a este índice da corrupção, nós em 6 anos melhoramos 54 lugares e ainda nem sequer estamos a meio da tabela, o que quer dizer que de facto estivemos mesmo muito, muito mal. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se de si Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em www.radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.